E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1207, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, beleza? E vamos lá, ó, essa Loteca aqui tá podendo pagar aí mais de 5 milhões de reais, vai atingir aí sendo o quarto maior prêmio da Loteca, e conforme for se passar de 5.200, 5.300, pode até ser o terceiro maior prêmio da Loteca até hoje, hein? Então aí nós temos aí a 20ª rodada da Série A com 9 jogos, e a 22ª rodada da Série B com 5 jogos. Do jogo 2 ao jogo 9 está marcado ali, são jogos de sábado, ali na lateral. E do jogo 1, 10 ao 14, jogos de domingo. Lembrando que hoje é sexta-feira, 4 horas... Sexta-feira não, desculpa, hoje é terça-feira, 16 horas. Então teremos jogos aí terça, quarta e quinta, né? Primeira rodada aí das oitavas de final da Libertadores Sul-Americana. Isso aqui pode impactar nos jogos de domingo, porque o pessoal vai ter o jogo de volta semana que vem. Mas bora lá sem enrolação. Jogo 1, Botafogo e Palmeiras. Botafogo é o quinto colocado, 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas como mandante. 4 vitórias, 3 empates, só uma derrota. Esse ano todo como mandante tem 12 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, e ainda como mandante vem de 2 empates e uma derrota. O Palmeiras é o terceiro colocado, 11 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Como visitante, 7 vitórias, só um empate e uma derrota. Em 2025 todo como visitante tem 17 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Sua campanha fora é melhor do que no Allianz Parque. Como visitante esse ano todo só em um jogo não fez gol, que foi na Copa do Brasil. Um histórico aí bem equilibrado, né? Os últimos 10 jogos, entre eles 4 vitórias para cada e 2 empates. No Rio de Janeiro foram 4 jogos, 2 vitórias para cada, desses 10, né? O último jogo no Rio de Janeiro foi Botafogo 2-1. Só que após esse jogo aqui vão ter o jogo de volta das oitavas da Libertadores, na quinta-feira que vem, sem ser essa agora a outra. O Botafogo vai ter que ir até o Equador enfrentar a LDU. E também na quinta-feira em São Paulo, o Palmeiras recebe o Universitário do Peru. Como o Botafogo aqui vai ter que ir até o Equador e o Abel não está muito satisfeito aí com o Palmeiras, né? E na primeira rodada foi 0-0. Eu vou de Palmeiras no jogo 1. Tá aí a marcação no Palmeiras, o Abel vem recebendo muita pressão da torcida, né? Não da diretoria, mas da torcida. E eu vou de Palmeiras. Jogo 2, Remo e Botafogo de São Paulo. O Remo vem aí com uma ótima campanha, o quinto colocado, 8 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. Em Belém são 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Esse ano todo como mandante, o Remo tem 10 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Perdeu o último jogo em casa para a Ferroviária. O Botafogo de São Paulo é o 18º colocado, candidato a voltar para a Série C. Tem 5 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Fora de Ribeirão Preto só são 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Em 2025, o Botafogo como visitante só tem 2 vitórias, 4 empates, 10 derrotas. Ainda como visitante em 10 jogos, em 7 não fez gol. E em um jogo só não levou gol. Em Belém até hoje, só um jogo entre eles, foi 0-0. Na terceira rodada da Série B esse ano, foi em São Paulo, foi 2-2. O Remo brigando aí por uma vaga na Série A, tão sonhada, né? E nessa rodada aqui pode terminar até no G4. Joga com um dos candidatos aí à Série C, então acho que o Remo vem com obrigação de vencer esse jogo aqui, vem como favorito. E eu vou de Remo no jogo 2. Acho que o Remo vem como um dos mais favoritos nessa rodada aqui, hein? Jogo 3, Ceará e Bragantino. Ceará é o 12º colocado, 6 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Em Fortaleza, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Em 2025 todo como mandante tem 11 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Ainda em casa o Ceará vem aí de 3 derrotas e um empate. Nesses 4 jogos só fez um gol. Muito mal nos últimos 4 jogos, o Ceará. Vai pegar o Bragantino, é o 8º colocado, 8 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Esse ano, como visitante, o Bragantino tem 5 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Perdeu os últimos 5 jogos. Os últimos 7 jogos, entre eles, foram 4 empates, 3 vitórias do Bragantino, o histórico favorecendo o Bragantino.
Em Fortaleza foram 5 jogos, um empate, aliás, 3 jogos, um empate e 2 vitórias do Bragantino. O último jogo em Fortaleza foi Ceará 0, Bragantino 1. Mas o Bragantino aí veio com desfalques, tá? Eu acho que o Pita e o PH. O Pita tomou o segundo cartão amarelo e o PH tá machucado. E fez um jogo feio contra o Internacional, né? Na primeira rodada em São Paulo foi Bragantino 2, Ceará 2. Ceará não é muito favorito não, mas eu vou de Ceará pelo fator casa nesse jogo aqui. O histórico a longo prazo aí para trás favorecendo o Bragantino, mas eu acho que o Ceará está um pouquinho melhor. E eu acho que sem o Pita e o PH, eu acho que o Bragantino cai um pouquinho, eu acho que tem tudo para dar Ceará. Jogo 4, Fluminense e Fortaleza. Fluminense é o 9º colocado, 7 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Como mandante, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em 2025, como mandante, o Fluminense tem 12 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense teve 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. O Fortaleza é só o 18º colocado, 3 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Como visitante ainda não venceu, são 4 empates, 3 derrotas. Esse ano como visitante tem só 3 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. No último jogo levou uma goleada do Botafogo. Os últimos 10 jogos entre eles foram 4 vitórias para cada um e 2 empates. No Rio, 2 vitórias para o Fluminense, 2 empates e 1 vitória por Fortaleza. O último jogo no Rio foi 2-2. Mas aí nós teremos o seguinte, né? O Fluminense na terça-feira no Rio vai receber o América de Cali da Colômbia. Jogo de volta das oitavas de final. E o Fortaleza tem uma missão mais difícil ainda. O jogo de volta da Libertadores lá na Argentina contra o Vélez. Então aqui, meu amigo, o primeiro jogo na primeira rodada foi Fortaleza 2-0 em cima do Fluminense. E eu vejo aqui o seguinte, tá? Como os dois vão ter o jogo de volta da Libertadores, e o Fluminense aqui é no Rio, e o Fortaleza é lá na Argentina contra o Vélez, tem tudo para ser aqui um bom joguinho aqui para o Fluminense pontuar mais 3 pontinhos. Mesmo poupando um ou outro jogador, acho que o Fluminense ainda é melhor. Eu vou de Fluminense no jogo 4. Jogo 5, Vitória e Juventude. Vitória é o 16º colocado. 3 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, empata bastante. Em Salvador, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Esse ano todo, Vitória como mandante tem 10 vitórias, 10 empates, 6 derrotas. Em casa, os últimos 4 jogos do Vitória foi 1 empate, 1 vitória e 3 empates. Uma derrota aqui pode acabar entrando na zona do rebaixamento. O Juventude já está lá, né? O 19º colocado, 4 vitórias, 2 empates, 11 derrotas. Como visitante, 8 jogos e 8 derrotas. Em 2025, como visitante, só 2 vitórias, 1 empate e 11 derrotas durante o ano todo. Nos 8 jogos fora, em 6 não fez gol. Os últimos 5 jogos em Salvador, 2 vitórias do Vitória, 3 empates. Tem 8 jogos que o Juventude não vence o Vitória em Salvador. Na primeira rodada do Brasileirão foi Juventude 2-0 em cima do Vitória. Juventude fez um jogo razoável em cima do Corinthians, né? O Corinthians perdeu 2 chances ali, bem fácil de fazer o gol. Para mim teve um pênalti ali que o juiz não deu. E eu acho que aqui eu vou no meu primeiro duplo. Eu acho que um empate aqui e a vitória do Vitória garante esses 3 pontinhos aqui. Aliás, garante esse pontinho na loteca aqui. Não acredito numa vitória do Juventude, não. Tá aí o meu primeiro duplo. Jogo 6, Vila Nova e Goiás. Clássico de Goiânia, né? O Vila Nova é o 9º colocado. 9 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Como mandante, 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Esse ano todo o Vila Nova como mandante tem 11 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Perdeu o último jogo em casa para o 2º colocado Curitiba. Agora vai jogar contra o líder, o Goiás, que é o 1º colocado, 12 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Como visitante, o Goiás tem 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Em 2025 todo, como visitante, o Goiás tem 8 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. É o joguinho aqui mais difícil da loteca, né? Já que os dois jogam em Goiânia, no estádio do Vila Nova. Os últimos 10 jogos entre eles, 5 vitórias do Vila e 4 empates. Os últimos 10 não, 9, né? Então tem 9 jogos que o Goiás não ganha do Vila.
O Vila mandante, entre os dois são 3 vitórias do Vila e um empate, e se enfrentaram esse ano no Campeonato Goiano, na semifinal. O primeiro jogo foi Goiás 0, Vila 1, o segundo jogo 0-0. Na terceira rodada da Série B foi Goiás 2, Vila 2. Meu amigo, tudo pro Goiás, tudo favorecendo aqui o Vila Nova, mas eu vou de empate nesse jogo aqui. Jogo 6, coluna do meio, Sport São Paulo, jogo 7. O Sport é o último colocado, só uma vitória, 6 empates, 10 derrotas. Em Recife não venceu, 4 empates, 4 derrotas. Esse ano todo como mandante são 6 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. E empatou os últimos 2 jogos como mandante. O São Paulo é o 7º colocado, 7 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Fora do Morumbi, só 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Ainda esse ano, como visitante, o São Paulo tem 8 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, mas venceu aí os últimos 5 jogos. Os últimos 15 jogos entre eles são só 2 vitórias do Sport, 5 empates, 8 vitórias do São Paulo. E desses jogos aqui em Recife, foi 1 vitória do Sport, 2 empates, 4 vitórias do São Paulo. O último jogo em Recife foi Sport 0, São Paulo 2. Só que na terça-feira, o São Paulo no Morumbi vai ter o jogo de volta da Libertadores contra o Atlético Nacional da Colômbia. O São Paulo vai até a Colômbia agora e depois em Recife e aí volta para São Paulo. Ó a viagem do São Paulo, hein? São Paulo esse meio de semana vai até a Colômbia, vai para Recife e volta para São Paulo. Eu acho que pode poupar alguns jogadores, tem alguns jogadores machucados que vão desfalcar o São Paulo. O Sport empolgado aqui pela primeira vitória do Brasileirão, né? Na primeira rodada foi 0-0. O Sport conseguiu vencer o Grêmio, que jogou muito mal. O São Paulo desfalcado e o Sport em casa pode acabar mexendo aqui com a torcida, pode ser uma bela zebra para se buscar. Eu vou de Sport no jogo 7. Pô, mas Eduardo, você é louco? Sou não, hein, gente? Tá? O Sport acabou ganhando do Grêmio, tirou todo mundo da loteca. Bem empolgado aqui, pode ser um belo diferencial em todo mundo aqui. E o São Paulo tem a viagem, hein? Jogo 8, Atlético Paranaense e Cuiabá. O Atlético Paranaense é o 12º colocado, mais perto da zona do rebaixamento do que do grupo de acesso. Em Curitiba são 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Esse ano como mandante tem 11 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. O Cuiabá é o 8º colocado, 9 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Jogando fora só 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Em 2025 como visitante tem 6 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Nos últimos 6 jogos como visitante, o Cuiabá só fez 1 gol. E perdeu os últimos 3 jogos fora de casa. Fizeram 9 jogos entre eles, 5 vitórias do Atlético Paranaense, 1 empate e 3 vitórias do Cuiabá. Desses jogos em Curitiba foram 4 vitórias do Atlético Paranaense e 1 empate. O último jogo em Curitiba foi Atlético Paranaense 4-0. Na terceira rodada o Cuiabá fez 2-1 no Atlético. Esses 2-1 aqui pode estar engasgado. O histórico entre eles favorece o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense em casa precisando pontuar. Eu vou de Atlético Paranaense no jogo 8. Jogo 9, Corinthians e Bahia. O Corinthians que acabou perdendo para o Juventude ontem, né? Corinthians é o 13º colocado, 5 vitórias, 7 empates, 7 derrotas na sua arena. 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Esse ano na arena tem 16 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Vai ter aí, pode ter a volta do Memphis Depay, pode ter a estreia do Vitinho, gosto muito do jogo do Vitinho. Vai pegar o Bahia, que é o 4º colocado, 8 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Como visitante, o Bahia tem 2 vitórias só, 3 empates, 3 derrotas. Em 2025, como visitante, o Bahia tem 8 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, empata bastante. O Corinthians aí é um time de altos e baixos. Os últimos 10 jogos entre eles, 5 vitórias do Corinthians, 3 empates, 2 vitórias do Bahia. Na Arena Corinthians são 5 jogos, 4 vitórias do Corinthians e 1 vitória do Bahia. O último jogo em São Paulo foi Corinthians 3-0. Na primeira rodada foi Bahia 1, Corinthians 1. Difícil confiar no Corinthians seco, né? Mas eu vou de Corinthians no jogo 9.
Jogo 10, Santos e Vasco. O Santos é o 14º colocado, 6 vitórias, 3 empates, 9 derrotas como mandante. 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Esse ano todo como mandante, o Santos tem 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Venceu aí os 2 últimos jogos. Pega o Vasco, que é o 17º colocado, 4 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Fora de São Januário, só 1 vitória, 1 empate, 6 derrotas. Em 2025, como visitante, o Vasco tem 4 vitórias, 7 empates, 11 derrotas. 5 jogos sem vencer, são 3 empates e 2 derrotas. Os últimos 10 jogos, entre eles, 5 vitórias do Santos, 2 empates, 3 vitórias do Vasco. O Santos mandante foram 3 vitórias do Santos e 2 empates. Tem 5 jogos que o Vasco não ganha o Santos. O último jogo de mando do Santos foi Santos 4-1. O Vasco aí vai estar sem o seu artilheiro, né? Esse jogo vai ser no Morumbi. O Santos começando a se empolgar aí, né? Gostando de jogar. Na primeira rodada foi o Vasco 2-1. E eu acho que aqui o Vasco sem o seu artilheiro vai fazer toda a diferença. Eu vou de Santos no jogo 10. Jogo 11, Chapecoense e Paysandu. Chapecoense vem com uma ótima campanha, né? O 4º colocado, querendo voltar para a Série A. Tem 10 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Em Chapecó é forte. 7 vitórias, 1 empate, só 2 derrotas. Esse ano todo em casa são 9 vitórias, 6 empates, só 2 derrotas. E essas 2 derrotas aqui, ó, foi para o líder e para o vice-líder, Goiás e Curitiba. Nesses 10 jogos em casa fez gol em todos os jogos e está a 7 jogos sem perder. O Paysandu aí que sai do calor do Belém aí vai para o frio catarinense, é o 19º colocado. 4 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Fora de Belém só 2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Em 2025 todo como visitante, 5 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. Com certeza vai se fechar ali para não perder esse jogo. O histórico aqui favorece o Paysandu, olha que interessante. São 2 vitórias da Chape e 3 vitórias do Paysandu. Em Santa Catarina, 1 vitória para cada um. Na terceira rodada foi Paysandu 0, Chapecoense 0. Acho que a Chapecoense aqui vem como favorita também, bem favorita, tá? Igualmente ali o Remo e o Atlético Paranaense. Eu vou de Chape no jogo 11. Jogo 12, Atlético Mineiro e Grêmio. O Atlético Mineiro é o 10º colocado, 6 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Na MRV, 4 vitórias, 3 empates, está invicto em casa. Em 2020, como mandante, tem 12 vitórias, 6 empates, só 2 derrotas. O Grêmio é o 15º colocado, 5 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Fora da sua arena, só 1 vitória, 2 empates, 6 derrotas. Esse ano, como visitante, o Grêmio tem só 4 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Perdeu os 3 últimos jogos. Nos 2 últimos jogos fora, 2 derrotas por 1-0. Os últimos 9 jogos, entre eles, tem 5 vitórias do Atlético, 1 empate e 3 vitórias do Grêmio. Em Minas, 4 jogos, 4 vitórias do Atlético Mineiro. O último jogo em Minas foi Atlético Mineiro 2-1. Na primeira rodada, o Grêmio venceu, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1. Só que na quinta-feira o Atlético Mineiro vai ter que ir até a Argentina. Jogo de volta das oitavas da Sul-Americana. E o Grêmio, se não vencer, vai acabar ficando sem técnico. E aqui vê bem interessante, o Mano Menezes praticamente colocou o cargo dele à disposição da torcida, não da diretoria. A diretoria fica com ele. Isso aqui pode ser uma pressão bem grande para o time acordar. E eu vou buscar aqui, pessoal, não me chame de louco, com certeza o Atlético Mineiro é favorito, indiscutível, mas eu vou de Grêmio no jogo 12. Eu acho que as falas do Mano Menezes agora recente aí falando que por ele tá tudo bem, não tem mais o que fazer, deixou na mão dos jogadores. Isso aqui pode levantar bem a moral do time. Jogo 13, Atlético Goianiense e Ferroviária. O Atlético Goianiense é o 10º colocado, 6 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Em Goiânia, 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Esse ano todo como mandante são 8 vitórias, 9 empates, só 3 derrotas. As 2 derrotas em casa na Série B foi para o 1º colocado Goiás e o 6º colocado Criciúma. Pega a Ferroviária com 1 ponto a menos, é o 13º colocado. 6 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Fora de Araraquara, só 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Está a 4 jogos sem perder a Ferroviária, hein?
A Ferroviária, como visitante em 2025, tem 5 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. O Atlético Goianiense é favorito, mas é perigoso e seco na coluna 1 esse jogo aqui, né? Na terceira rodada foi Ferroviária 2-0 em cima do Atlético Goianiense. Eu vou de empate no jogo 13. Jogo 14, Internacional e Flamengo. Serão 3 jogos aí entre Internacional e Flamengo, né? Começando amanhã, Libertadores. O Internacional hoje é o 11º colocado, 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. No Beira-Rio, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Esse ano todo no Beira-Rio, o Internacional tem 12 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Está aí a 6 jogos sem perder, 5 vitórias e um empate. O Flamengo é o líder, com o pé nas costas, né? 12 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Como mandante, está invicto, 8. Aliás, como mandante, está invicto, 8 vitórias, 2 empates, mas não é isso. O correto seria o Flamengo, como visitante, tem 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Está a 5 jogos sem perder. Os últimos 10 jogos entre eles, 3 vitórias do Flamengo, 3 vitórias para cada um e 4 empates. Em Porto Alegre tem 2 vitórias do Inter, 1 empate e 1 vitória do Flamengo. O último jogo no Beira-Rio foi 1-1. Na primeira rodada também no Rio foi 1-1. Na quarta-feira terá um jogo de volta da Libertadores. Eles vão jogar amanhã, quarta-feira. Tem esse jogo aqui no domingo e depois na outra quarta-feira o jogo de volta. Se os dois pouparem alguns jogadores aqui para o final de semana, eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar o jogo. Vou de Flamengo, tá? Eu acho que vão querer... Eu acho que o Flamengo vai acabar querendo vencer esses 3 jogos aqui, tá bom? Eu vou de Flamengo seco no jogo 14. Tá aí o meu joguinho de R$4, mas vou parar aí? Não, não vou parar aí. Agora eu vou mostrar o que eu posso fazer, tá? Vou esperar essa rodada de terça, quarta e quinta, jogos da oitava da Libertadores. Pode ser que eu venha fazer um duplo aqui, no jogo 2, Botafogo e Palmeiras, colocar um empatezinho aqui. Pode ser que eu faça um duplo, Fluminense e Fortaleza, um empatezinho aqui, Fluminense e empate. Pode ser que eu faça um duplo ou um triplo aqui no jogo 6. Pode ser que eu faça um duplo aqui no jogo 7, Sport São Paulo. Pode ser que eu faça um duplo aqui, Corinthians e Bahia, se eu achar que não tem necessidade de usar nos jogos da Libertadores. Pode ser que eu faça um duplo aqui no Grêmio. Pode ser que eu faça um duplo aqui no Atlético Goianiense. Vou ter que pensar aqui, vou aguardar esses jogos de terça, quarta e quinta. Mas na sexta-feira de manhã ou na quinta-feira à noite eu vou postar aqui o que eu joguei, tá? Nesses jogos aqui eu vou colocar mais uns 3 ou 4 jogos aqui, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo, uma ótima semana. Não esquecendo que hoje é terça-feira, 16 horas, tem rodada terça, quarta e quinta, tá bom? E até semana que vem. Se vocês quiserem aí, deixa aí seu palpite, seu comentário, bem legal isso aí. Abraço.